Boa tarde, de muita luz e paz a todos, novamente juntos, unidos nesse propósito de troca de conhecimentos e amor. Somos gratos a Deus por essa nova oportunidade de estarmos aqui partilhando desses momentos tão edificantes a nos iluminar as almas. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Agradecimento imenso aos grupos do Reino Unido, dos Estados Unidos, do Brasil, em todos os cantos deste mundo, que estão conosco, nos assistindo. O nosso abraço afetuoso a todos vocês, mais uma vez, com essa alegria imensa em nossos corações. Vamos, então, acerenando os nossos corações, as nossas mentes. Vamos fazer, então, a oração de abertura, pedindo aos amigos espirituais, a Deus, a Jesus, para nos iluminarmos nesses momentos. Amado Mestre Jesus, nesta comunhão de almas que buscam a sua luz nesses momentos, queremos agradecer pelo amparo que nos proporciona, pelo seu grande amor dedicado a todos e a esse planeta que mais do que nunca necessita da sua amorável assistência. Que esses poucos momentos que estaremos juntos, reunidos, sejam plenos do seu amor, a nos fortalecer, para termos a coragem e a determinação de continuarmos nesta caminhada e vencermos as nossas dificuldades, os nossos obstáculos, para termos uma vida mais plena, para termos uma vida mais abundante, na prática do amor, da caridade e do perdão. Agradecendo também ao nosso querido Francisco de Assis, com a sua equipe, que nos assiste sempre, com todo aquele amor e carinho, e a sua humildade de estar conosco. Assim, pedimos autorização ao plano espiritual para iniciarmos os nossos trabalhos da noite. Damos graças, Jesus, damos graças a Deus. Obrigado, Francisco de Assis. Bem, amigos, vamos lembrar também que quem deseja colocar água para fluidificar, né? Fique à vontade. E hoje nós estamos com muita alegria também recebendo a nossa querida Joselma Coelho, que veio nos brindar com uma palestra cujo título é Pelos Caminhos da Evolução. Companheira nossa de alguns anos, que veio no nosso grupo já no início da formação do nosso grupo, a quem dedicamos um carinho muito especial. E pelo grandioso trabalho que ela desenvolve também na doutrina espírita. Agradecimento imenso a Joselma por estar conosco. Então, querida Joselma, fique à vontade, a palavra é sua, fique à vontade. Muito obrigada, um carinho especial para todos vocês, do Francisco de Assis e das outras casas espíritas que nos apoiam. Eu vou dizer para vocês, eu estou vibrando uma emoção que é como se eu estivesse fisicamente chegando até vocês. E é uma emoção diferente que me alcança, e agradeço imensamente aos amigos espirituais que nos assistem, certamente vão conduzir. Você falou aí em palestra, eu prefiro dizer conversa. Vai nos conduzir por uma conversa à luz do Evangelho e da doutrina espírita. E antes de entrar no assunto, eu gostaria de fazer uma menção, exatamente por causa do nosso patrono, Francisco de Assis. Gostaria de fazer uma menção de um trecho que consta de seu livro e que sempre me toca quando eu me lembro desse trecho. Quando Francisco recebe o convite para construir a igreja, e que ele entende que é a construção da igreja material, ele faz um movimento dentro das possibilidades
e consegue fazer um mutirão para construir aquela pequena capela. E aí ele observa que o vigário responsável por uma igreja próxima ao local, que no início tinha se recusado a participar, mas se entusiasmou e foi junto ajudar os outros companheiros. E houve um momento que esse sacerdote, ele para e começa a olhar as suas mãos, porque as suas mãos estavam ficando machucadas, porque estava pegando pedra, tijolo, massa, e ele que tinha as mãos suaves, as mãos finas, porque ele se dedicava ao atendimento na igreja, ele então começa a olhar para suas mãos com uma tristeza, ao ver como elas estavam ficando estragadas, entre aspas, estragadas. E Francisco de Assis, que estava do outro lado também, na labuta, ele se aproxima e diz para aquele sacerdote: as mãos não foram feitas para adorno do corpo físico. Antes, elas foram feitas para a dinamização da vida através desse instrumento que todos recebemos como o nosso corpo físico. As mãos não foram feitas para adorno. Eu nunca me esqueci dessa frase tão pequenina e tão forte, para que a gente possa ocupar sempre as mãos enquanto tivermos possibilidades para tal, não é? Então, na medida que a gente foi entrando no clima, eu me lembrei dessa frase. Um abraço, amigo Elza, alegria ver você aí. Elza Rossi, amiga do coração. Então, e é um outro momento que poucas pessoas sabem disso. E essa passagem também me veio ao coração. Quando João Nunes concluiu a psicografia do livro Francisco de Assis, foi uma psicografia demorada, interrompida em vários momentos por situações as mais diversas, mas quando chegou no dia que o espírito Miramês colocou ponto, terminamos, entrou pela janela, o Nunes morava nos fundos da casa de sua filha, um barracão muito simples, e tinha uma janela ampla de madeira, a janela estava aberta. Entrou por ali um bando de pássaros. O Nunes assustou. Aqueles pássaros piavam, cantavam, piu, 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 e deram aquela revoada dentro do quarto e saíram. Quando eles saíram, a filha dele veio anunciar, assustada, que tinha um ônibus especial parado na porta. E que esse ônibus estava com em torno de 40 ancianos, que tinham saído do Nordeste do Brasil. Viajaram horas e horas de ônibus. Mais de 3 dias, parece. E eles estavam ali para agradecer ao Nunes por ter tido a coragem de psicografar a fórmula da pomada Vovô Pedro. Então, eles pediam permissão para entrar, para conhecer o Nunes, abraçá-lo e agradecer o corpo cicatrizado, as ulcerações cicatrizadas pelo uso da pomada Vovô Pedro. Então, isso
nós ficamos muito discretos com esse fato, os pássaros, os ancenianos, para que não houvesse aquelas, às vezes, precipitações das pessoas, dizer que era fanatismo e tal, nós silenciamos. Só muito tempo depois que Nunes já tinha desencarnado, eu me permiti escrever esse detalhe que consta do rodapé do livro Francisco de Assis. Então, a minha emoção ao estar aqui no grupo Francisco de Assis de Londres. E vamos lá. Nós vamos falar pelos caminhos da evolução. Na verdade, criados, como diz o Livro dos Espíritos, simples e ignorantes. Ignorantes das leis divinas. Elas não têm ainda, na nossa condição, aquele espaço da conscientização. Então, criados simples e ignorantes, nós passamos por um processo de ir e vir, gravitando das mais variadas formas, nas mais variadas faixas evolutivas, desde o simples processo de automatismo, onde, nesse automatismo, nós começamos a entender o princípio dos rudimentos do amor, a partir da atração. Foi a atração a primeira manifestação mais ostensiva de amor para os seres criados. E dessa atração, na medida que fomos gravitando, passando por experiências de ir e vir, sendo conduzidos e regidos por leis, as leis divinas, nós fomos caminhando da automação, vamos dizer assim, do automatismo, melhor dizendo, do automatismo, passamos pela razão, até nós chegarmos, ainda não chegamos lá, mas haveremos de chegar um dia a um processo de vibração de amor pleno. Nós ainda demoramos agora nesse processo da razão, em que houve um momento que a razão nos levou ao egoísmo, à busca da autossatisfação, à busca da realização, do querer, da vontade de querer nos impormos com nossos desejos, com nossas manias, com nossas conveniências. Essa razão foi sendo levada, alguns pela dor, outros pelo estudo, pela reflexão, pelo aprendizado, e nesse processo, usando a razão, usando o processo de entender o porquê das coisas, nós vamos aos poucos, chegando a uma razão envolvida num amor mais pleno. Uma razão que já se processa num processo de respeito, já se processa numa condição de respeito à vida, de respeito aos semelhantes. E as leis divinas vão se impondo no nosso viver de uma maneira mais natural. As leis já não se impõem em nós pelo sofrimento, pela dor, onde em outros momentos a gente aprendeu que se eu fizer isso eu vou sofrer. Eu estou sofrendo por causa daquilo que eu fiz. Aos poucos, o sofrimento passa a ter uma outra conotação em nossa vida. E nós buscamos, a cada dia mais, esse ponto de luz que é Deus. Nesse caminho que não é só caminho, que é a verdade,
que é a vida, o nosso mestre querido Jesus, que vai nos guiando e nos orientando para a conquista dessa independência moral. É uma independência interessante, porque antes nós tínhamos uma dependência física, onde tudo para nós outros estava interligado diretamente com as situações físicas, com o meu querer, com o meu raciocínio quase frio, com a objetividade da minha caminhada. E nesse progresso, nesse abrir de espaço para as vibrações do amor, que começou lá naquele processo de atração, da atração, o amor ganhou mais algumas possibilidades e entramos na área da sensibilidade, não é? Na área também do instinto, que também é uma manifestação de amor, até nos deixarmos levar pela vibração do amor universal. Aquele amor que nos leva a respeitar tudo e todos, a vibrar com as coisas que acontecem, a agradecer os fatos que vão surgindo em nosso caminho, até mesmo quando os fatos promovem uma dor moral em nós. A gente vai aprendendo a amar aqueles que são instrumentos da nossa dor. Nós aprendemos a amar a Deus e a todos a partir dessa condição do raciocínio que, envolvido pelo amor, nos leva à conquista de um bem precioso, que é a fé raciocinada. Então, se fôssemos falar aqui em todos os processos da evolução que nos promove sair de um estágio para outro, certamente nós ficaríamos aqui dias conversando, porque tudo é muito bonito. Se nós buscarmos na história as conquistas territoriais feitas por grupos de criaturas apegadas aos bens materiais, apegadas ao eu, ao egoísmo, as conquistas pela violência física. Se a gente olhar para o nosso Reino Unido, quantas lutas se travaram no passado, nos séculos passados? Quanta luta se travou? Quantos ficaram presos e limitados às muralhas de seus castelos? Quantas situações se deram em que, depois da conquista, vinha uma espécie de solidão, porque não podia muito sair dali em defesa da sua própria condição. E a gente olha hoje o diálogo, olha hoje as vibrações de simpatia e de respeito, a obediência às leis, já sem aquela rigidez da imposição, mas obediência às leis pela vivência das mesmas, pelas experiências que vêm sendo travadas a partir das várias oportunidades reencarnatórias. Se nós fôssemos falar sobre tudo isso, né, nós iríamos entender por que muitos de nós, por exemplo, reencarnamos em condições, às vezes, de uma carência, num aspecto ou no outro. Reencarnamos num processo
muitas vezes de dor, de sofrimento, de necessidade. E aí estamos, né? Às vezes nós nos pegamos passando por experiências que poderiam ser para outros assim, puxa, que dor que ela está sofrendo. Mas nós já entendemos o porquê daquela dor. Graças à doutrina espírita. Abençoada doutrina que nos explica todas as coisas. Então, nesse caminhar evolutivo, muitas coisas aconteceram e continuam acontecendo. Inclusive, esse momento tão importante para nós outros, que estamos nessa fase reencarnatória com a pandemia do Covid-19. Quantas experiências temos passado, em que nós vemos aqueles que estão numa classe social confortável, passando pelas mesmas dificuldades do outro que carece até do pão para se alimentar. As experiências são similares. Mas a gente vê a evolução aí se manifestando porque estamos verdadeiramente passando uma experiência como se fosse uma grande guerra. Só que essa grande guerra já não utiliza a estratégia mental dos grandes líderes. Utiliza um ser da natureza, que, sem ser identificada a olho nu, sem um controle de saber onde e como ele vai aparecer, ele faz, vamos dizer assim, pelo automatismo da vida dele, ele faz em nós a oportunidade de passarmos pela experiência como se fosse de uma guerra, mas sem que a mão humana tenha sido utilizada para destruir. Então, a evolução das guerras, das lutas fratricidas do passado, onde crianças, mulheres, idosos eram dizimados sem dó, onde os valores materiais eram arrancados e transportados para outros locais, nós vamos ver hoje tudo isso de uma certa forma acontecendo, né? A morte em grande escala, situações dolorosas acontecendo, sem que a mão humana seja instrumento direto da morte. Isto é evolução. É a evolução da humanidade que usa o amor, a natureza, para que a lei se cumpra. E cada vez mais nós vamos nos despojando de processos de egoísmo, de orgulho, de prepotência, de preconceito. A gente vai se despojando disso e, em seu lugar, as virtudes que possuímos e que estavam abafadas, elas passam a vicejar em nós e passam a nos conduzir em nossas atitudes as mais variadas. Como nós não poderíamos ficar aqui falando sobre evolução de uma maneira muito extensa, isso daria, meu Jesus, quanta reflexão. Nós vamos buscar um aspecto da evolução. Nós vamos falar nas leis divinas, leis abençoadas que nos igualam entre aspas, nos igualam na destinação e nos igualam na criação. Fomos criados
Da mesma forma, ao reencarnarmos na Terra, rico ou pobre, homem ou mulher, seja quem for, todos nós usamos o mesmo canal para chegar à luz da reencarnação, que é o canal feminino. Por mais que os laboratórios trabalhem, e estão trabalhando com todo esforço e certamente facilitando toda a ciência da geração de vidas, mas ainda é o canal feminino o instrumento para que nós voltemos à Terra e busquemos, através das experiências, as oportunidades de consertar os erros do passado e de progredir sempre. Tal é a lei. Nascer, viver, morrer, renascer ainda, progredir sempre. Tal é a lei. E dentro dessas leis, que também não teríamos como estudá-las de uma só vez, a gente passa rapidamente por elas, criadas por Deus para permitir que a sua criação vivesse em harmonia. Qual é a criação divina? Em todos os reinos. Então, todos estamos submetidos às leis. Leis naturais físicas e leis naturais morais. As leis naturais físicas são aquelas que têm facilitado de uma maneira belíssima o progresso da ciência, da tecnologia. Porque essas leis divinas físicas, que não foram criadas pelo homem, como a lei de propagação do som, a lei de propagação da luz, a lei da gravidade, essas leis que não foram criadas pelo homem, e sim por Deus, elas utilizadas com humildade pelos cientistas, com esforço, conhecimento, dedicação, experiências, eles vão utilizando essas leis e proporcionando à humanidade a aceleração do seu progresso. Outro dia, me emocionei quando eu vi que do espaço, aquele que está lá no espaço, em trabalho de pesquisa, cumprindo o seu compromisso, lia algo escrito na Terra, em determinado local, com todas as condições escritas na Terra, através da movimentação de carros que ali se formaram e fizeram uma mensagem rápida para o astronauta no espaço. Isso é utilização de várias leis, inclusive das leis divinas físicas. Porque se eles não se basearem nessas leis, propagação da luz, propagação do som, gravidade, eles não conseguem estabelecer parâmetros para toda a instrumentalidade que eles criam e que utilizam para que nós nos avizinhemos cada vez mais dos outros corpos celestiais, dos outros mundos que circulam e que gravitam no universo. Muito bem. Então, as leis divinas físicas, as leis divinas morais. Aquelas que proporcionam a facilidade dessa relação entre nós e a natureza, entre nós e nossos irmãos, entre eu e eu mesma, entre nós e Deus. São leis. São leis que vão facilitando a nossa caminhada. E eu não daria conta de falar sobre todas as leis, porque, gente do céu, eu estou vendo uma fotografiazinha ali com uma criança, um amigo com uma criança. Lindo, lindo, lindo. Vocês me deixam falar, que eu sou entusiasmada, hein? Muito bem. Então, nós vamos encontrar entre as várias leis divinas
eu vou falar sobre uma que eu comecei falando sobre ela hoje. A lei do trabalho. A lei do trabalho que fez com que Francisco de Assis dissesse para aquele sacerdote: as mãos não foram feitas para adorno, antes elas foram feitas para honrar e glória daquele que criou o corpo para instrumento de cada um de nós. E nós vamos ver o apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, ele diz assim: trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha que repartir com o que tiver necessidade. Efésios 4, 28. Vejam, fazendo com as mãos o que é bom. O trabalho vai trazer para nós a oportunidade de ajuste de compromissos do passado, nos aproximando e reaproximando dos companheiros, aqueles com quem, de alguma forma, nós cometemos algum desatino. E esse trabalho, ele vai nos honrando com a oportunidade do crescimento. Mas que trabalho é esse? E aí, os amigos espirituais nos mostram que o trabalho não é apenas, para alguns espíritas, trabalhar para evoluir, tem que ser distribuir pão, sopa, agasalho. E aí, você chega em locais que, graças a Deus, não é essa a necessidade maior, do pão, do agasalho, do alimento. E nós vamos dizer assim: então eu não tenho o que fazer aqui para colocar em prática o que eu aprendo, porque aqui não há necessitado nessa área. Só que o trabalho como lei divina, em que Jesus afirmou: meu Pai trabalha até hoje, e eu também trabalho. Esse trabalho é um trabalho tão importante que ele vai desde a movimentação das mãos para alcançar a concretização do bem, até o trabalho espiritual, o trabalho mediúnico, aquele em que você oferece o seu corpo como instrumento para que o bem se faça, sem fanatismo, pelo amor de Deus. Nós estamos falando do trabalho natural, do trabalho daquele que vai tomando consciência do seu processo de evolução. Eu entendo que é uma das leis que se fez presente de uma maneira ostensiva para a humanidade. Uma das primeiras leis foi a lei do trabalho. E ela continua, ainda que mudando, se sutilizando, ela continua sendo a abençoada lei que nos permite o reajuste. E ao permitir o reajuste, ela nos permite corrigir o passado delituoso e programar a paz para o futuro. É através do trabalho. Porque no trabalho eu vou encontrar, por exemplo, com pessoas que talvez em passado remoto nós fomos companheiros para articular e para programar o mal, o equívoco, para que a infelicidade de alguns ou de muitos se desse através do nosso companheirismo, da nossa irreflexão, do nosso desatino.
Aí hoje eu os reencontro. Reencontro a partir do trabalho do bem, onde eu começo tentando aparar as arestas, tentando encontrar condições de encaixe vibratório, exercitando as virtudes que Jesus ensinou. A tolerância, a paciência. Eu vou num processo de exercitar as virtudes. Eu vou, através do trabalho, conquistando degraus evolutivos. E na medida que toda essa reflexão que eu trouxe até agora nos faz pensar, aí eu volto a cada um de nós. O que estamos fazendo agora? De onde viemos? Para onde vamos? O que eu posso fazer através do trabalho? Estamos tentando girar através da lei do trabalho. O que eu posso fazer para acelerar a minha caminhada? O que eu posso fazer para reconquistar os amores que eu de mim afastei? O que eu posso fazer para superar todas as barreiras que eu ainda encontro no meu caminho? E na medida que nós nos colocamos a pensar, é como se uma janela grande se escancarasse à nossa frente. Vamos aproveitar aqueles que estão junto conosco no dia a dia, como companheiros de trabalho, como familiares e até vizinhos. Esses que estão mais próximos. Vamos aproveitar e dar uma olhada mental em cada um. E imaginar qual é o nosso compromisso com eles. Mas esse imaginar qual é o compromisso não é para ficar criando história e ficar assim, eu acho que eu fui o personagem tal na história, né? E agora ele veio para que eu possa cumprir o compromisso. Vamos deixar essas situações de lado. Não importa quem eu fui. Graças a Deus eu não sei quem eu fui. Porque se eu soubesse quem eu fui, se eu tivesse noção dos desastres que possivelmente eu causei no passado, eu não estaria à vontade aqui para conversar com vocês sobre Jesus, sobre amor, sobre paciência e tolerância. Então, a bênção do esquecimento nos permite ajustar uns com os outros a partir do trabalho, a partir do esforço individual, íntimo, para que nós possamos fazer alguma coisa em nosso próprio favor e em favor daqueles com quem convivemos. Eu costumo dizer que o trabalho, ele é aquela proteção que nós utilizamos de defesa diante de toda e qualquer situação que estejamos atravessando. Façam uma experiência com quem está no processo depressivo. Deem um trabalho para ele em que ele se sinta útil e ele veja que vai ser importante aquilo que ele está fazendo. Ele não vai, de um dia para outro, se tornar uma criatura plenamente feliz. Mas, aos poucos, irá conquistando um outro estágio de vivência íntima. Porque o trabalho distraiu a sua mente daquela situação de pensamentos fixos, né? Daquela postura mental de medo, de pânico, de raiva, de ódio.
o trabalho distrai. E mais, os amigos espirituais nos mostram que, às vezes, com o trabalho que eu realizo, eu encontro ali, naquele trabalho, pessoas, espíritos do passado a quem eu devo alguma satisfação, alguma ação benéfica. E na medida em que eu me desloco para fazer aquilo para a pessoa, eu estou limpando uma parte do compromisso que está marcada em meu perispírito. Às vezes, no local que eu trabalho profissionalmente, eu vou ter a chance de reajustar com espíritos do passado. E no trabalho que eu aprendo a fazer individualmente, em favor de mim mesma e de mim partindo para o universo, eu vou encontrar a chance de burilar todo o meu equipamento físico, o meu perispírito. Eu harmonizo a partir da forma, preste atenção, da forma. Vejam o toque de Francisco de Assis, vejam a fala de Paulo. Trabalhar, use as mãos para um trabalho, para o bem. Qualquer que seja. Aquele que meu coração ditar, eu posso e devo fazer. E quanto menos as pessoas souberem que eu estou fazendo, mais parece que eu conquisto a alegria de poder estar no trabalho. O tempo passa depressa e a gente tem um monte de coisa para falar que não vou falar. Mas, hoje, pela manhã, nós temos toda manhã um trabalho de convívio com os espíritos através dos livros que daqui uns tempos, mais alguns que daqui uns tempos, nós vamos levar a público. E um desses livros está sendo escrito pelo espírito João Nunes Maia. E eu tinha montado o esquema em cima do trabalho quando me chega a mensagem de hoje, que eu entendi que eu deveria dividir um pouco com vocês. Não vou ler tudo, mas olha bem uma das frases. O trabalho é um instrumento que dá ritmo à vida. Se o Pai trabalha até hoje, Jesus continua servindo até a natureza contribui. E nós podemos nos propor a existência algum sistema que funcione movido à estagnação. O Pai trabalha, Jesus trabalha, a natureza trabalha, e nós vamos evoluir estagnados? Aí eu me lembro daquele exemplo que eu gosto de refletir nele. Quando eu era menina, minha mãe ia fazer pão, e ela dizia assim, ela fazia massa, fazia aquela bola bonita da massa, e dizia assim, agora deixa a massa descansar. Quando a bolinha subir aqui nessa água, aqui no copo, está na hora de nós voltarmos a mexer com a massa. E aí ela me punha com um processo de responsabilidade. Ela dizia assim, vigia a bolinha. Eita, bolinha que custava subir. Mas eu refletia, e quanto mais eu adentrei pelo estudo da doutrina, mais eu refletia num fato muito interessante. Se a massa estava descansando, por que ela cresceu? Ela estava descansando ou estava trabalhando? Porque no encontro dos elementos que compõem a massa, o trigo, o ovo, o leite, fermento, no encontro das moléculas desses elementos, houve uma explosão
uma explosão de amor. E dessa explosão, do encontro dessas moléculas, as energias promovidas pelo encontro das moléculas do leite, do ovo, do fermento, da farinha de trigo. Não vou me pedir para falar todos os elementos, que eu não sei fazer como. Então, eu só sei vigiar a bolinha, que vai me dizer que a massa do pão está pronta. Então, o que acontece? A massa não estava descansando. Ela estava trabalhando. Eu vou dormir e eu digo, eu vou descansar. Mas meu corpo continua trabalhando. Porque se ele não trabalhar, eu desencarno. Se ele não trabalhar, se os sistemas do meu corpo físico, respiratório, circulatório, sanguíneo, se eles não trabalharem, eu estarei desencarnada. Então, se todos trabalham, por que eu vou ficar estagnada? Ah, mas eu estou doente. Trabalha da cama. Há recursos. Ah, mas o que eu vou fazer? Ore por todos os necessitados. Ah, mas é muito complicado eu orar por todos os necessitados. Não. Faça uma escala. Num dia você ora por alguns grupos, no outro dia você ora por outros. E aí, diz aqui uma só frase, no nosso tempo que vai se esgotando, Deus não exige, olha que coisa linda, Deus não exige que o vento ofereça sombra, nem ordena que a pedra distribua flor, pois ele conhece o que cada um dos seus é capaz de produzir e entregar. Olha que coisa linda. Se é assim, gente, Deus sabe das nossas limitações. Isso nos leva, sabe a quê? A deixar de criticar o que trabalha muito. Porque ele trabalha muito porque dá conta. Ele trabalha muito porque tem compromisso. Ele trabalha muito porque ele traz na sua estrutura biopsicofísica as chances e as condições para trabalhar. Em vez de eu criticá-lo, vou eu fazer o que me toca, o que me é legado. Isso nos leva, então, a não criticar. Ao contrário, nos leva a respeitar os nossos semelhantes. E se eu puder fazer um leve no compromisso que ele tem, eu vou fazer. Aquele leve que o Cirineu fez com Jesus. Ele não carregou a cruz de Jesus o tempo todo, mas ele fez um leve para dar tempo de Jesus dar uma movimentada nos ombros, tirar a marca do peso da cruz. Então, é importante que nessa nossa caminhada evolutiva, o nosso tempo esgotou e é importante que no trabalho nós aprendamos a respeitar o tempo de cada um. Então, é importante que diante da beleza da nossa caminhada evolutiva, diante das leis que nos regem, que nós possamos, a partir da lei do trabalho, promover a nossa evolução, exercitando a gratidão, a alegria de poder trabalhar em qualquer condições, a disciplina, a humildade, a fé, a tolerância. Quanta coisa nós podemos exercitar a partir do trabalho feito com amor. Que nós possamos ficar com essa pequena reflexão, lembrando daquela condição do Francisco, as mãos não foram feitas para dor, antes para honrar e glorificar aquele que criou o corpo, instrumento da nossa evolução. Muito obrigada, gente. Nós ainda vamos ficar aqui por alguns instantes
para tentar responder algumas perguntas. Que Deus nos abençoe. Muito obrigada. Pessoal, se tem alguma pergunta para fazer, por favor, fiquem à vontade. A Juscelma carinhosamente se propôs a responder as perguntas. Enquanto não vem as perguntas, eu gostaria de aproveitar esse tempinho. Juscelma, o sofrimento na nossa caminhada quando ocorre, é comum acontecer, né? Já que nós estamos num planeta de provas e expiações, na verdade não é para nos punir, porque se fala muito em punição, muita gente tem ainda esse conceito de punição porque eu cometi erros, etc, etc, né? Mas na verdade esse processo todo é para nos educar, né? Isso está nas leis divinas como um processo de educação, como um processo de evolução. Você poderia discorrer um pouquinho mais sobre isso, assim, resumidamente, por favor, para ficar um pouquinho mais Sim, claro esse sim. aspecto? Obrigado. O sofrimento não é punição. O sofrimento é oportunidade de consertar o equívoco do passado e de evoluir. Ao passar pelo sofrimento, eu tenho a chance de consertar o que eu fiz. Não como castigo, mas como oportunidade mesmo de reharmonizar. E, ao mesmo tempo, pelo sofrimento, dependendo da maneira pela qual eu vivencio, eu vou, através dele, progredir, porque eu vou exercitar a paciência, a tolerância, né? Eu vou me submeter a deixar que outros cuidem de mim, porque às vezes eu sou prepotente e eu acho que eu sou independente, que ninguém vai fazer para mim o que eu quero que seja feito, né? Então, certamente, o sofrimento é uma abençoada oportunidade de aprendizado. Aprendizado de crescimento, acima de tudo, de redenção, de evolução espiritual. Ok? Obrigado, querido. Obrigado. Nada. Muito obrigado. Surgiram duas perguntas aqui, muito importantes. Uma pedindo para eu contar a história. Uma amiga escreveu aqui em espanhol, pedindo para eu contar a história da pomada Vovô Pedro. E a outra pergunta, eu só vi que jovens espíritos velhos. Eu não vi o resto da pergunta. Vamos falar rapidamente sobre a... Deixa eu ver a pergunta outra, porque a gente, pensando nos jovens, espíritos velhos, por que tanta dificuldade de engajar os jovens na educação da espiritualidade, que sabemos é super importante? Na verdade, eu vou responder essa primeiro, porque a da pomada toma um pouquinho mais de tempo. Na verdade, o nosso jovem, ele é um espírito, como diz, um espírito velho, mas que nessa encarnação está passando pela experiência de readquirir valores na sociedade onde ele se encontra engajado. O que é preciso é que haja um encontro do jovem que está junto a nós, com nós outros que já estamos mais experientes nesta encarnação, em que nós possamos fazer um encontro de atividades, um encontro de, eu costumo dizer, de camaradagem, de trabalharmos juntos, para que o jovem possa confiar que eu, mais velha, gosto dele, confio nele e preciso dele. E ele se sente felicíssimo de me ensinar, eu que não entendo, por exemplo, dessas coisas de tecnologia. Os jovens sorriem, não de mim, mas eles acham ótimo quando eles têm que me ajudar, porque eu tenho uma dificuldade para entender o que se faz, para eu poder me comunicar, por exemplo, com tranquilidade através da internet, através dos meios de comunicação. O que muitas vezes está acontecendo é que eu me distancio do jovem até fisicamente. Eu deixo ele lá e eu fico cá.
E nós precisamos nos aproximar. Trazer o jovem até para a direção da casa espírita. Não para ele assumir de uma só vez a direção, ele não vai dar conta. Mas que ele venha para nos apoiar e nos ajudar numa função na direção. Que ele comece a perceber, a registrar o quanto é importante a casa espírita estar organizada. De eu ir lá, participar com ele, debater com ele um assunto da atualidade, com a experiência que eu tenho pelo conhecimento espírita, aproveitando para que ele, por exemplo, faça uma música sobre aquele tema, que ele cante uma canção que ele lembra que está relacionado, e coisas assim. Então, o que é precisa? Esse distanciamento é natural pela condição evolutiva dos espíritos que chegam, alguns com uma intelectualidade muito desenvolvida, e outros que não estão interessados no que estamos fazendo. Então, isso causa uma distância. Da nossa parte, que nós possamos utilizar a nossa experiência, a nossa maturidade, e irmos abrindo espaço conscientemente, dentro de um processo de disciplina, de organização, de amor, de caridade. E esse jovem vai ter alegria de saber, eu sou eu mesmo, aqui eu faço música, aqui eu falo a respeito da pergunta do Livro dos Espíritos, aqui eu ajudo a trabalhar, eu ajudo a construir. Ele vai ter alegria de se dirigir à casa espírita, porque ali ele vai ser útil, ele vai aprender, ele vai crescer. Pronto, porque senão nós vamos ficar só com essa pergunta, né? Aí ela volta a perguntar, Rosa Maria, quer saber a história da pomada Vovô Pedro? Rosa Maria, eu vou tentar rapidamente, aproveitando o máximo tempo. João Nunes Maia tinha psicografado um livro que se chama Além do Ódio, e um livro muito bonito, onde os personagens, muitos são escravos, a história se passou, uma parte em Minas Gerais, uma parte na Bahia, uma parte no Rio de Janeiro, mas não é descrito com detalhes, mas a gente sabe que passou nessa região. Foi uma história real. E aí, quando ele termina de psicografar este livro, um dos personagens do livro se aproximou dele e disse, nós gostaríamos que você lançasse este livro lá no Leprosário Santa Isabel, que é uma cidade próxima de Belo Horizonte, Betim. Lá tinha, naquela época, um leprosário, onde centenas de almas estavam ali reclusas por causa da hanseníase. Naquela época, os nossos irmãos ancenianos ainda eram vítimas de muito preconceito. Então, nós vamos perceber que ali eles ficavam reclusos no sofrimento. E o Nunes falou, meu Deus, como é que eu vou sair daqui? Eu não tenho carro nem nada. Mas conseguiu um carro pequenininho, um Fusca. Naquela época não tinha lei que definia número de pessoas no carro. E naquele Fusca foram 8 pessoas. Atrás, no colo, na frente tinha 2 pessoas, tinha 8 pessoas naquele Fusca. E no porta-mala do Fusca, que quem conheceu o Fusca sabe, só coube uma caixa de livros, com 138 livros. 108 livros, desculpa. Então, lá foram eles. O nosso querido amigo, na época, dirigente da Casa Espírita, lá no Leprosário, João Pipoca, ele anunciou no alto-falante, venham todos, hoje à tarde haverá o lançamento de um livro com distribuição grátis de livros. Essa palavra grátis fez milagres. E tinha que ser até por volta de 4, 5 horas da tarde, porque
a luz ali era luz mantida por um gerador e tinha um tempo de ser desligado. Então, lá foram eles. E chegaram lá, tinha muita gente naquele centro pequenino lá do leprosário. O centro se chama Centro Espírita Campos Vergal. E aí aconteceu um episódio muito interessante. Quando terminou o lançamento do livro, começaram a chamar para dar os livros, e João Nunes ficou muito preocupado, e ele disse para a Pipoca, olha, eu só trouxe uma caixa de livro, tem gente demais. E Pipoca falou com ele, fica tranquilo, eu conheço todo mundo aqui, tem muita gente da mesma família. E Pipoca foi chamando. A família do João, a família do Pedro, a família da Maria, a família... E foi chamando. Mas os livros acabando na caixa. E o número de pessoas ainda grande no salão. E o Nunes, assim, ainda olhava preocupado, e o Pipoca chamando com aquela alegria. Quando só tinha um livro na caixa, tinha várias pessoas no salão ainda. E aí, naquele momento, o Nunes falou, pronto, eu imaginei que não ia dar. Aí, nós vamos ver que o Pipoca pega aquele livro e fala assim, a família do fulano, todos se levantaram. Aquele número de pessoas que estava ali, todos pertenciam a uma só família e só tinha um livro na caixa. E aí passou aquele impacto da emoção, todos conversando sobre aquele fato, né? Quando Nunes olha para a porta da casa espírita e ele vê muitos espíritos adentrando o salão. Aqueles espíritos eram os escravos que faziam parte da história do livro. E eles entraram e formaram um corredor. Eles estavam muito bonitos, como se fosse com uma roupa de festa, né? Muito arrumado, uma roupa branca, escravos vestidos com a roupa branca, muito bonita, eles muito bonitos, e eles vieram e formaram aquela passagem, que eu diria luminosa. E o Nunes falou, gente, por que eles estão chegando agora? A festa já acabou. Quando vem entrando um outro personagem, e todos os escravos, todos os que ali estavam, porque aí também entraram os outros personagens do livro, e todos eles, então, foram como que se curvando, cumprimentando aquele personagem que entrava. E aquele personagem que entrava era exatamente... mais tarde, nós fomos saber, talvez uns 10 anos depois, era Mesmer, Franz Anton Mesmer. Era ele que ali estava, e se aproximou de Nunes e disse, eu vim aqui lhe ditar uma fórmula que vai aliviar os nossos irmãos que sofrem tanto. Aí o Nunes pega papel e lápis que eu vou lhe ditar. E o Nunes olhou na mesa, não tinha papel. Aí ele olhou no chão, aqueles papéis que embrulhavam os livros, ele abaixou, pegou um, rasgou. Enquanto isso, todo mundo comemorando a história do último livro, Última Família, o Nunes sozinho no canto, fazendo todo esse processo, humildemente. Então, o espírito começa a ditar a fórmula. E quando ele termina de ditar, ele diz assim, olha, essa fórmula, esse produto tem um preço. E o Nunes levou um susto, mas como? Como cobrar algo feito por nós espíritas
para a caridade, para o amor. Foi Jesus quem disse: dai de graça o que de graça recebestes. Aquele espírito sorriu, escancarou a boca num sorriso e disse exatamente isso. O preço desta pomada é Deus que pague. O dia que você cobrar alguma coisa em troca desta pomada, ela não surtirá o efeito, porque se manipulou recursos, interesses em nome desta pomada. Paro aqui, porque senão nós vamos esticar também a história. Mas ela perguntou como surgiu. E tá aí a história. Eu estou vendo vários recados. Eu agradeço a todos o carinho. Eu estou vendo que já vai ter uma outra palestra no Facebook do nosso querido amigo Geraldinho Lemos, né? Daqui a pouco ele vai estar falando. Que Deus o abençoe. Um abraço para ele. E estamos nós aqui também agradecendo a todos vocês a oportunidade. Joselma, nós realmente ficamos muito agradecidos pela tua palestra, pela tua presença, pelos teus ensinamentos, pelo carinho, né, de estar aqui conosco hoje. A palestra evidentemente, nos trouxe grandes ensinamentos e só temos de coração feliz agradecer a sua presença mais uma vez aqui conosco e que Jesus continue abençoando esse trabalho que você desenvolve em benefício daqueles que necessitam. Muito obrigado e que Jesus lhe abençoe sempre. Muita paz. Eu que agradeço.